Bom dia para todas, bom dia para todos. É uma grande alegria estar aqui com vocês nesse primeiro ciclo de formação das Repúblicas, essa rede de articulação entre mulheres que atuam na gestão pública. E nesse dia, nesse começo, a gente vai ter um encontro muito interessante, muito especial, onde nós vamos reunir mulheres, lideranças políticas, gestoras que estão à frente do combate ao Covid-19 nos municípios brasileiros e pesquisadores que têm se debruçado sobre a temática. Nós vamos discutir hoje o que essas prefeitas têm feito para obter melhores resultados no combate à Covid-19, quais os próximos passos para os municípios superarem as crises sanitária, econômica e social pelas quais estamos passando. O evento de hoje nasceu de uma constatação que o Instituto Alzira já supunha, mas foi comprovada pelo estudo produzido pelo Rafael Bruschi, que é o pesquisador convidado que vai apresentar o estudo dele hoje. A gente tem a comprovação de que as prefeituras governadas por mulheres tiveram um desempenho superior, significativamente superior, no combate à Covid-19 do que as prefeituras governadas por homens. E aí, frente aos desafios que a gente ainda tem adiante, a gente quer conhecer um pouco mais sobre o que as prefeitas fizeram para superar esses desafios e o que elas estão desenhando para o futuro também. Em especial, o que a gente quer com esse evento de hoje também é destacar e visibilizar tudo que a nossa democracia, a gestão pública e todos os brasileiros podem ganhar à medida que temos uma maior presença de mulheres na política, em sua diversidade, nas esferas de poder e tomada de decisão. O que motivou a gente a estudar esse tópico? A gente estava vendo na mídia, aparecendo muitas matérias e muitas entrevistas e muita divulgação sobre o fato de que lideranças femininas durante a crise do Covid estavam indo melhor. Então, tem essa matéria do Guardian, que eu destaquei aqui, tem outras matérias da mídia internacional, da mídia nacional também. Só que o que a gente via era o que a gente via era uma correlação. Lugares onde prefeitas ou governadoras ou presidentas estavam atuando tinham uma performance melhor do que prefeitos, mas nada sistematizado. E a gente tinha, por outro lado, um achado da academia já, tanto de ciência política quanto de economia, que lideranças femininas têm um impacto causal positivo sobre medidas de corrupção, quer dizer, elas combatem a corrupção melhor e elas trazem melhorias na saúde ou em educação em tempos normais. A gente, então, teve a seguinte pergunta: será que a gente pode trazer essa metodologia, esses achados para tempos de crise também? Será que, quando é necessário que líderes atuem de maneira rápida e possam, com essas ações, salvar muitas vidas, isso ocorre? E mais ainda, ocorre de maneira diferencial entre homens e mulheres? E é isso que a gente responde. O que a gente acha é que ter uma prefeita mulher no Brasil, na média, então, a probabilidade causa aproximadamente menos 25 mil mortes por Covid por 100 mil habitantes, uma taxa, e aproximadamente menos 46 mil hospitalizações por 100 mil habitantes. Por Covid-19. A gente acha também que os efeitos causais sobre políticas não farmacológicas são diferentes entre homens e mulheres. Então, mulheres tendem a estabelecer mais políticas não farmacológicas do tipo uso de máscara. Eu gostaria de dizer que desde o ano passado, em 2020, nós que somos do GT Racismo e Saúde da Abrasco, nós começamos a observar os boletins epidemiológicos que eram divulgados pelo Ministério da Saúde. E, para nossa surpresa, nesses boletins, os iniciais, não continham a informação sobre a raça, cor da pele das pessoas. E nós estávamos chamando a atenção justamente para o problema enfrentado pelas populações consideradas em situação de vulnerabilidade, que são representadas majoritariamente pela população negra e pela população indígena. Então, nós fizemos uma carta, um ofício ao Ministério da Saúde, cobrando do Ministério da Saúde que os dados fossem divulgados através dos boletins epidemiológicos
constando a desagregação por raça, cor da pele, até para a gente saber, não é, quem é que poderia, quem é que estaria em pior condição diante da pandemia. A gente sabe que as iniquidades raciais no Brasil são baseadas, né, na discriminação das pessoas, considerando a raça, cor da pele das pessoas, né? Então, para transformar essa realidade, para que a gente possa avançar na transformação dessa sociedade, é necessário o adequado preenchimento desse campo, raça, cor da pele, nos sistemas de informação e no sistema de informação oficiais, não é? Não somente na área da saúde, mas em outras áreas, para que a gente possa monitorar de forma adequada o que é que está acontecendo com a população, principalmente diante de uma pandemia, que é uma coisa nova, né, inesperada, e que chega, e quem está em pior condição de enfrentar essa pandemia é que vai sofrer mais os impactos dela. O conceito da campanha, portanto, o melhor jeito de se proteger é saber como agir. E o que a gente ofereceu, finalmente? Qual foi esse estojo de ferramentas para as gestoras e gestores públicos locais utilizarem da maneira que achassem e que acharem ainda melhor? Uma cartilha para capacitação dos agentes comunitários de saúde, com base nas cartilhas, nos guias que eles usam para o enfrentamento de diversas outras doenças, tuberculose, dengue, zika e etc. Uma oficina de capacitação que nós demos à distância para esses agentes comunitários, foi um evento promovido por nós. Um guia por atividade, por local, e aí essa é a arquitetura do nosso site, inspirada no CDC americano, que se você entrar, você vai saber assim, salão de beleza, qual que é a forma de mitigar risco num salão de beleza? Como que deve estar a ventilação? Como que as pessoas devem se comportar? Como que deve ser a circulação de gente? Cemitério, supermercado, praia, praça. Então, nós tivemos esse propósito de orientar, de mastigar isso de forma que cada prefeitura não tivesse que ir atrás, por conta própria, de montar uma mega estrutura de estudo e consolidação das evidências mais atualizadas. Cáceres é um município de 98 mil habitantes, faixa de fronteira, mãe da região aqui, abraça 22 municípios, e quando eu assumi em janeiro, o desafio foi enorme. Já estava o índice bem alto em função da ocupação dos leitos, né? A região toda, a fronteira, a porta de entrada era aqui em Cáceres, e foi necessário trabalhar com duas frentes. A frente preventiva, né, de divulgação, de pedir para seguir os protocolos de segurança, distanciamento, mas também, ao mesmo tempo, de criar meios para socorrer a população. Criamos um call center, né, que você bem perguntou aí, que tinha como objetivo as pessoas que passavam pela central de Covid. Primeiro criamos uma central de Covid, onde atendia as pessoas 24 horas, até hoje ainda está funcionando. As pessoas eram feito o teste ali e tinha um protocolo que encaminhava a medicação também, que era um kit de vitamina. Dali a pessoa já começava a ser monitorada por esse call center. Nesse call center tinha médico, especialista, enfermeiro, e tinha esse acompanhamento durante todo o período que a pessoa ficava, quando era detectado o vírus, ficava de quarentena. Eu fui a primeiro prefeito gestor da região a decidir fazer o lockdown. Né? Antes mesmo, né, quando o governo do estado decretou, eu fui primeira. Então, eu sofri uma pressão enorme, porque existia uma questão econômica ali muito forte. Então, o que a gente começou, o que a gente pensou em fazer para combater a pandemia? Primeiro, nós tínhamos que identificar onde estavam as pessoas, os casos, né, de IgM positivo. Imagina fazer isso numa cidade como a nossa. Então, nós pensamos nas ações itinerantes. Era necessário que a Secretaria de Saúde, que os serviços fossem até a região das ilhas. Então, nós começamos a desenvolver ações
levando médico, levando teste, né, da Covid na zona rural, ilhas e estradas. Isso foi fundamental. Foi criar, por exemplo, um setor de epidemiologia que fizesse o monitoramento desses casos, o isolamento desses casos, e também entendendo que era necessária uma ação intersetorial. Eu sempre digo que uma política pública sozinha não ia dar conta de um fenômeno como esse da pandemia. Então, nós criamos aqui um comitê de crise extremamente atuante, com representantes de todas as secretarias de governo, que pudesse ter um olhar baseado em evidências. Quais são os dados? Vamos avaliar hoje o que cresceu o número de casos, quantos casos de óbitos tivemos, de onde vêm essas pessoas, quem está se contaminando mais, né? A gente começou a fazer isso, discutir, é possível flexibilizar mais, não é, trabalhar o monitoramento, criamos uma unidade de referência, que era o Jair Neri, para atender as pessoas com sintoma de Covid, mas além da unidade de referência, fizemos um fortalecimento da atenção básica, porque a atenção básica precisava atuar. Algumas unidades de saúde nossas, nós aumentamos o horário de atendimento até à noite, tivemos que fortalecer a UPA. Uma grande preocupação minha era com a falta de oxigênio, então foi implantada uma usina de oxigênio aqui no município, ela é a única da região do Baixo Tocantins. Enfrentar a pandemia e ter êxito nesse enfrentamento foi muito mais do que ampliar leitos de UTI. Foi olhar todas as políticas públicas, foi entender que a pandemia, que é uma crise sanitária grave e inédita, porque nunca tínhamos vivenciado, ela também impactou de forma muito importante nas áreas da economia, na questão social, na educação, na sociedade como um todo, na empregabilidade. Então, nós, gestores, tínhamos naquele momento um desafio gigantesco e tivemos que reformatar processos, projetos, vários empenhos que já estavam em andamento, anulamos, para poder focar naquele momento no enfrentamento à pandemia. Um outro setor muito impactado foi o setor da assistência social, foi o setor social. Imagine, né, que triplicou o número de famílias abaixo da linha da pobreza, temos hoje 17 milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza. Isso é uma outra pandemia. E aqui em Quissamã a gente tem uma rede de assistência muito sólida. Nós ampliamos também, no começo logo da pandemia, encaminhamos para a Câmara a ampliação dos valores dos nossos programas de transferência de renda. A gente tem 8 programas de transferência de renda aqui em Quissamã. Ampliamos valores, criamos programas novos e atendemos aqui desde a criança até o idoso. E como é importante falar de transferência de renda, porque foi fundamental para poder garantir a essa família, principalmente aquelas que estavam em situação de mais vulnerabilidade, com atividades de trabalho interrompidas, o pessoal do setor mais informal, do setor de eventos, né, que não tinha aquele emprego garantido de carteira assinada, e só de transferência de renda por mês a gente está pagando, aqui no município de Quissamã, juntando todos os programas, cerca de 1.400.000 por mês. E que a gente, com planejamento, com muita responsabilidade, dialogando com o Legislativo Municipal, a gente às vezes fazíamos 3, 4 reuniões por dia, dialogando com a cidade, né? Essa coisa de fechar comércio, abrir comércio, barreira sanitária, foi de fato uma inquietação desafiadora para todos nós gestores, mas a comunicação foi muito importante, né? Essa questão do uso de máscara, como foi difícil falar isso com a população, porque a gente aqui falando em uso de máscara e tendo uma autoridade nacional andando sem máscara, né? Então era difícil. Então a comunicação, a desconstrução das fake news, ouvir a ciência, e aqui a gente ouviu a ciência o tempo todo. Eu tenho um comitê de enfrentamento ao Covid, composto por médicos, enfermeiros, vigilância sanitária, que eu ouço esse comitê, eu não tomo nenhuma medida, todos os decretos, eles só são assinados depois que a gente ouve esse comitê. Agora, recentemente, eu falei com eles, já estou ficando até cansado de vocês, porque a gente vai, né, 1 ano e meio de pandemia, mas eu não, hora nenhuma, eu tomo uma medida sem ouvir o comitê, porque está certo, né? Eles sabem, com os dados, com as pesquisas, com o número de entradas no hospital, com o número
os números da pandemia nos apontam para onde a gente tem que seguir. E a primeira questão, Rafael, que eu senti foi a questão dos EPIs. Né? Naquele momento, os EPIs, as máscaras estavam num valor absurdo, e eu lembro que o meu jurídico, o nosso jurídico, dizendo que a gente não poderia comprar aqueles EPIs naquele valor, porque a gente tinha que importar eles, e, ao mesmo tempo, a gente tinha que trazer segurança para os nossos profissionais de saúde. Serra Talhada tem 800 profissionais municipais de saúde. Todos estavam assustadíssimos com o que estavam vendo. Então, a primeira posição como mulher foi dizer, não, a gente precisa estabelecer que os nossos profissionais tenham condições de se proteger para poder atender a população da melhor forma possível. Logo em seguida, a gente resolveu ampliar a nossa cobertura de atendimento, colocamos também um atendimento noturno. A questão de transparência, eu vi que era necessário, a gente precisava mostrar à população com o que era que a gente estava lidando, montamos o comitê de crise, e nesse comitê colocamos um grupo de estudo, onde as pessoas estavam ali 24 horas se atualizando com o que acontecia no mundo, né, em outros países em que a pandemia começou a iniciar, então a gente precisava ver onde eles tinham errado para não errar em Serra Talhada, onde eles tinham acertado para a gente começar a acertar em Serra Talhada. Nesse comitê, a gente também chamou os comerciantes e os empresários, porque a gente entendia que ia fechar o comércio, mas que precisava da ajuda deles para entender e que essa parceria diminuísse as preocupações que a gente tinha. Então, a gente começou a ver que era necessário a gente descentralizar. Serra Talhada tem mais de 20 mil quilômetros de extensão, então é uma cidade muito grande. A gente começou a descentralizar para tentar isolar o maior número de casos possíveis. Então, em cada localidade, a gente montou uma estrutura de um carro, onde a gente fazia testes diários em todos os bairros. No momento que a pessoa era diagnosticada positiva, a gente já tinha um transporte que levava a medicação que era prescrita pelo médico, a gente tinha a telemedicina sempre a favor, começamos a colocar tablets em todas as unidades para todos os profissionais, para que eles pudessem atender a população de uma forma virtual e diariamente, que esse acompanhamento fosse diário, mas essa questão dos exames ser em cada bairro, dos medicamentos serem entregues na casa da população, isso reduziu muito a contaminação. Como eu falei, a gente recebe em torno de 15, 20 mil pessoas diariamente na nossa cidade, então a gente teve que fazer nossas barreiras sanitárias, um acompanhamento grande com essas pessoas que chegavam e que saíam da nossa cidade, um laboratório exclusivo para Covid, abrimos um centro de Covid, onde a gente tem médicos ainda hoje funcionando 24 horas por dia. Bom, a gente vai encerrar, eu queria só falar umas últimas palavras, né, reforçar de novo, agradecer a presença dos pesquisadores que estiveram aqui com a gente hoje, Rafael, Edna, Celina, muito obrigada pela apresentação de vocês, acho que foi muito elucidativo e era muito do que a gente queria trazer para esse momento inicial do debate sobre a liderança no combate à Covid, mas queria agradecer especialmente a presença das prefeitas, prefeita Fátima, prefeita Francinete, prefeita Márcia e prefeita Eliene, compartilhando o seu conhecimento, a sua experiência, falando dos desafios que enfrentaram, né, das estratégias que lançaram mão para superar, sempre com base na ciência, com base nas evidências, né, e com apostas fundadas aí, né, nos princípios do SUS, na saúde coletiva. Então, a gente fica muito feliz, muito honrado por ter vocês aqui compartilhando hoje, visibilizando o trabalho que vocês enfrentaram nos seus municípios, muitas vezes de forma autônoma, sem um suporte adequado, como a gente deveria ter, né, no nosso sistema político. A gente reconhece que vocês enfrentaram opiniões adversas, violências, né, e, em especial, tendo que superar não só os desafios da cidade, das políticas públicas para atender os cidadãos, mas superar desafios pessoais, né, acho que muitos de vocês perderam entes queridos, né, pessoas próximas para essa pandemia, e é um momento difícil ter que lidar com esse atravessamento que a pandemia teve sobre as vidas, né, das mulheres e tendo que seguir gerindo aí uma cidade. Então, a gente reforça que a presença das mulheres é fundamental para a democracia brasileira, né? É um exemplo de coragem, de espírito público que as mulheres têm ao se inserirem, permanecerem na política, fazerem um trabalho excepcional. E o que a gente deseja é valorizar esse fazer político das mulheres, que prioriza a vida,
que prioriza a dignidade humana, né, os valores democráticos e que leva a gente para a direção de um país mais justo e igualitário. É isso que a gente deseja. O Repúblicas vai seguir acontecendo ao longo desse semestre. A gente pede que vocês se inscrevam no nosso canal, nas nossas redes sociais, para manterem atualizados. Vai ter muita atividade. Nós temos os laboratórios de solução ainda esse mês para acontecer. O próximo ciclo que se inicia no final do mês que vem, sobre orçamento e finanças municipais. Então, queria agradecer em nome das demais parceiras do Instituto Alziras, Clara, Michele, Roberta, e encerrar aqui a transmissão, e até breve.